Olá pessoal, novamente aqui no ICC, uma partida de 5 minutos contra Jeremy 3298 dos Estados Unidos, uma siciliana, D4, cavalo toma D4, cavalo F6 agora, cavalo C3, é o normal, né? Talvez um A6 aqui para variar um pouco, cavalo C3, bispo E3, a siciliana Najdorf, bacana as linhas aqui com o cavalo G4, F3 agora, dama D2 e grande roque. Será que ele vai fazer bispo E6 aqui agora para avançar o peão? Ok, provavelmente ele está pensando em avançar o peão a D5. Vamos ver o que nós temos aí. Tá, G3 para frear um pouco o avanço desse peão de H. A ideia dele fazer H5 é impedir o plano aqui, G4, G5, né? F3, chama, peão de G2 a G4, G5. Então H5, Topalov de vez em quando faz esse lance. Acredito que aqui agora é cavalo D5, nessa posição. Cavalo D5. Esse cavalo toma, peão toma, bispo F5, bispo D3. Esse cavalo B6, provavelmente eu vou ter que fazer bispo toma cavalo. Se não tiver coisa melhor aí. C4 eu não tenho, meu rei está inseguro nessa posição, meu peão de D5 está atacado. Provavelmente, se não tiver coisa melhor, eu vou ter que fazer bispo toma B6. Eu tenho esse ataque aqui, ó, a torre, né, ganhando esse tempo. Mas acho que isso só vai fazer demorar o bispo toma B6. Colocando peça em jogo. O problema é que agora ele tem cavalo C4. E eu não tinha visto esse lance. Eu estou distraído. Hoje eu estou muito distraído. Cavalo C4. Catando esse bispo aqui que é importante. Cavalo... Olha, mas aí ele entregou a qualidade em troca de um peão, é isso? Dama E3. Ok, 28 e 27 o balanço material. Ele deu a qualidade. Ele entregou a qualidade em troca de um peão. Cavalo D2 com a ideia de cavalo E4. E atacando também D6. Essa troca aqui acredito que é favorável. Peão D5 para controlar a casa. Peão E4, peão de F3 toma E4 para controlar a casa D5. Dificultar o avanço do peão. Rei em segurança, né, defendendo o peão de A2. O rei está bem mais seguro na casa B1. Torre 2, preparando-se no futuro uma possível dobrada de torres. E defendendo a casa C2. Esse peão de H5, a gente vai pensar numa maneira de explorar essa fraqueza aqui. Se bem que G6 para ele não é tão mal, porque ele tem um bispo de casas negras. Mas esse bispo está bem fora do jogo, hein? Está bem fora do jogo esse bispo. Por isso que foi útil o lance E4, olhando a casa D5 e impedindo ele de liberar o bispo com D5. Seguindo lá o plano, talvez... Não tem. Não tem ainda. Eu também estou querendo achar uma maneira de liberar meu... Vou fazer aqui uma provocação com ele. Está defendido aqui por enquanto. Mas tem esse lance aqui. Agora não está mais defendido o ponto F7. Ele vai ter que trazer a torre para F8. Dama D3. Se dama toma, peão toma provavelmente. É o melhor. Para colocar minhas torres nessa coluna aberta. Vou tomar de peão. Está atacado aqui o ponto
B5, torre C2, com a ideia de torre C6, torre A6, torre B5. Então, torre A5, melhor. Vou ganhar um tempo aqui dando cheque. A ideia de torre A5. Talvez ele não tenha agora bispo D8, né? Porque a torre ganhou um tempo entrando na última fileira. Claro, se ele faz peão B4, cai o peão de A4. O rei controla A3 agora, a torre está no ar. Agora tá bem simples aí. Claro que ele não pode fazer B4, toma 3, porque cai a torre em B7. Certo. Vamos ganhar mais um tempo aqui. Torre C8, impedindo ele de fazer torre C7. Se bem que não vai ter muito problema se fizesse isso, não. Se esse rei não se cuidar, ele vai levar mate aí, hein? Ok, vamos converter aqui a vantagem de uma maneira mais simples. Uma vantagem que era dinâmica, agora uma vantagem estática. Não tem mistério aqui, mas não acredito. Ele vai tentar criar um peão passado aqui. Ok. Uma breve análise, já retomamos. Retomando o nosso vídeo, a partida começou com E4, C5, D6, D4, C toma D4, cavalo toma, cavalo F6, cavalo C3, A6. Temos aí uma Najdorf, bispo E3, E5, cavalo B3, bispo E7, F3, bispo E6, dama D2, H5. Lance aí que alguns jogadores, por exemplo, Topalov, de vez em quando fazem, para frear o avanço dos peões aqui rumo ao roque negro. A G3 é o lance que normalmente eu faço, com a ideia de H3 e G4 na hora correta, né? Que H toma G4, H toma G4. Esse bispo já saiu daqui, as torres já estão conectadas. Aí eu vou ter coluna aberta e um peão resultante branco nessa casa G4, dando sequência à ideia de atacar o roque. Cavalo de B em D7, roque, torre C8, cavalo D5. Tudo isso aqui depois eu fui ver teórico. Esse também é teórico, eu já havia visto esse lance algumas vezes em análises. A seta vermelha mostra a ameaça. Cavalo toma bispo, se dama toma o peão de D6.
ameaça de ganhar um peão aí. Por isso ele fez bispo toma D5, toma D5, cavalo B6. Tem uma partida de um jogador, 2.795 pontos de rating, ou seja, um top 3 aí, um Anand, ou mesmo um Carlsen, que jogou nessa posição bispo toma B6. A partida seguiu com bispo toma B6, dama toma B6, bispo H3 atacando a torre, torre C7, posição igualada. Na minha partida eu fiz bispo H3 atacando lá a torre e ele errou aqui. O correto para ele seria fazer o ótimo cavalo C4, e quando eu fiz bispo H3 eu não vi a possibilidade que ele havia de fazer cavalo C4, onde ataca um ataque duplo, né, ao bispo e à dama. Esse bispo na casa F1 evidentemente guarda também a casa C4 contra o avanço do cavalo, né? Eu fiz o errado, então bispo H3, ele errou, ele devolveu o favor. O correto para ele seria fazer cavalo C4, conforme já dito, dama E2, cavalo toma E3. Esse bispo normalmente de casas negras é bem interessante, bem forte aí na siciliana. Bispo toma C8, e aqui uma variante complicadazinha, se bem que nem tanto. Cavalo D1, cada um catou uma torre, catou um peão, bispo C6 cheque, rei se move, rei toma B2. Resultado, duas peças para cada lado, com posição equilibrada. Seria aí uma sequência possível, correta. Ele, após o meu erro, bispo E3, desguarnecendo então a casa C4, ele entregou a qualidade com cavalo toma D5, entregou a torre, né, em troca de uma peça. Bispo toma C8, cavalo toma E3, dama toma E3, dama toma C8. Eu tenho uma torre dele, ele tem uma peça minha e um peão meu. A partida seguiu com cavalo D2, ideia de cavalo E4, atacando o ponto D6, roque, cavalo E4, cavalo toma, peão toma, aguardando a casa D5, contra o avanço do peão que liberaria o bispo, né, para o jogo. Dama C4, rei B1, torre C8, atacando o ponto C2, torre D2, preparando a dobrada de torres na coluna. B5, torre de HD1, A5, dama F3, que não só ataca o peão de H5, mas já põe uma pressão lá no peão de F7. Está suficientemente defendido, né? E só relembrando, essa casa está verde, porque é atacada por uma peça e é defendida por um número maior de peças do que o número de peças atacantes. G6, torre F2, agora sim, ficou amarela. Ficou amarela a casa, porque o número de peças que atacam é igual ao número de peças que defendem. A4, torre D5, tirando a defesa do ponto F7, a ameaça é dama toma F7, por isso torre F8, dama D3, e aqui é o seguinte, eu tenho torres de vantagem, só que essas torres precisam de colunas abertas para entrar no jogo, e elas não têm colunas abertas agora, está tudo muito bem controlado aí pelos peões, por isso trocar as damas, fazer C toma D3, para entrar com as torres nessa sim, coluna aberta, e aí sim aumentar a vantagem e ganhar a partida. Dama toma D3, se ele tirasse a dama, cairia evidentemente o peão de B5, não é isso? Dama toma, peão toma, torre B8, e agora torre C2, finalmente uma torre em coluna aberta. Torre B7, e aí o plano é o que mostra as setas, para catar o peão de B5, com torre C8 cheque, rei G7, torre A8, rei F6, torre A5, A3, torre toma, peão avança, torre B3, rei A6, A3. A torre de B7 está no ar, por isso o peão não pode tomar o peão de A3. Seguiu lá com bispo D8, torre toma B4, torre A7, torre B8, bispo G5, torre C8, tentando profilático, tirando aqui a possibilidade de torre C7, torre C1, catando esses peões aqui da ala da dama. Bispo E3, torre B5, bispo C5, e aqui uma coisa que eu faço quando estou com vantagem material, de novo, devolvo parte da minha vantagem material, mantenho uma vantagem material menor, talvez até mínima, mas suficiente para ganhar. A vantagem que as brancas têm aí é bem menor, porém mais que suficiente para vencer a partida. Torre C4, atacando a torre e olhando também a casa E4, ok? Se a torre sai, a casa E4 está controlada. Torre D6, B5, avançando o peão passado, F4, G toma F4, E toma F4, A4, rei A5, A5, F3, rei D2 para a casa, para a torre em C1, olhando a casa F1, F2, torre C1, torre F6, torre F1, rei D4, B6,
torre F7, e agora esse par aqui é realmente fantástico, né? Se defende e avança, perigoso lá para casa de promoção, e é impossível pará-lo agora. E A7, vantagem mais que decisiva, as brancas ganharam. Valeu, obrigado pessoal.